Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é Pérolas da Oração do Pai Nosso. E a continuação, esta é a segunda parte da mensagem que estou gravando sobre a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Se você não viu a primeira parte, eu recomendo que você veja para que você não perca nada destas pérolas preciosas existentes na oração do Pai Nosso. Eu vou começar hoje lendo novamente a oração do Pai Nosso, conforme registro no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 9 até o verso 15, que de acordo com a tradução Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu li ali um pouco a mais daquela oração tradicional onde Jesus ensina, até onde ele termina dizendo amém. Mas esses versos que li aí, que falam sobre o perdão, eles são muito importantes e a gente vai tratar deles em uma outra ocasião. Pois bem, nós tratamos na reflexão anterior apenas sobre a palavra Pai, que é a primeira palavra desta oração do Pai Nosso. Nós gastamos ali praticamente 20 minutos para falar somente da primeira palavra da oração, que é a palavra Pai. Hoje eu vou iniciar falando da segunda palavra, que é a palavra Nosso, de quando Jesus disse Pai Nosso. Sobre esta palavra Nosso, quero apenas destacar que Jesus abre aqui a oportunidade para que todos os filhos de Deus chamem Deus de Pai. Jesus poderia iniciar a oração dizendo meu Pai, ou seja, dizendo como se o Pai fosse exclusivo dele. Mas ele mostra que Deus não é um Pai exclusivo dele. Deus é Pai de todos aqueles que se tornam seus filhos. Talvez você não esteja entendendo esta questão de que ele é Pai somente dos que os tornam seu filho ou seus filhos, mas conforme nos ensina as Sagradas Escrituras, são filhos de Deus somente aqueles que por ele são adotados através de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu tenho uma gravação, feita, uma pregação que gravei há tempos atrás, com o tema Todos são filhos de Deus, e esta pregação ela explica melhor em detalhes esta questão aí de quem são os filhos de Deus. Mas se você quiser ouvir esta mensagem, é só procurar em nosso canal Palavras de Vida que você encontrará. Mas resumindo, o que posso dizer é que todos são criados por Deus, mas não são todos filhos de Deus. Filhos são somente aqueles que o reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e o que o recebem em seus corações. Uma vez sendo filhos de Deus, ele é o Pai de todos estes filhos que nasceram através de Jesus Cristo, que experimentaram o novo nascimento. Jesus é o primogênito e nós somos os filhos posteriores a Jesus. Então Jesus, vendo que a família de Deus é assim, ele nos ensina na oração do Pai Nosso a chamarmos Deus de Pai Nosso e não de meu Pai. E é muito importante nós observarmos isto. A outra frase da oração do Pai Nosso que quero compartilhar com vocês nesta mensagem, que é a sequência, é onde Jesus diz que estás nos céus. Ele diz, Pai Nosso
que estás nos céus. Há duas palavras no grego que se referem a céus. Uma é a palavra eupurâneos, que se refere mais a regiões celestiais, e a outra palavra que é ouranos, que pode ser tanto os céus siderais, como também o local onde Deus e as criaturas celestes habitam. Na oração do Pai Nosso, a palavra utilizada é ouranos, que se refere ao local onde Deus e as criaturas celestes habitam. Mas por que é importante destacarmos esta palavra céus nesta oração do Pai Nosso? É importante porque Jesus, em um local mais elevado, ele coloca Deus, ou seja, ele mostra que Deus está em um local mais elevado. Ele está acima de qualquer reino terrestre. É lá do alto que ele governa e controla tudo. Mas não se trata somente de uma localização, mas de um poderio imensurável. Se trata de um poder acima de qualquer poder terreno. Como diz o Salmo 103, verso 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Nós sabemos que Deus está em todo lugar do mundo, em todo lugar do universo, pois Ele é onipresente. Mas os céus, como diz as Sagradas Escrituras, é o local onde Ele tem estabelecido o seu trono para dominar sobre tudo e sobre todos. É de lá que seus olhos estão atentos sobre tudo o que acontece na terra. É de lá que os seus olhos estão sobre todos, ou estão sobre todos. O Salmos 11, verso 4 diz isto. Diz o Salmo que o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as tuas pálpebras provam os filhos dos homens. A mesma coisa diz o Salmo 33, verso 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Então, olhando para este e outros textos que falam sobre a permanência de Deus nos céus, onde Ele está no seu trono, Jesus foi muito iluminado por incluir nesta oração modelo a alusão de que o Pai Nosso está nos céus. Pois foi de lá que Jesus veio a este mundo para buscar e salvar o perdido. E foi para lá que Jesus retornou após a ressurreição. E nós, então, olhando, Jesus dizendo de um Pai que está nos céus, para onde Ele retornou, nós devemos alegrar muito, porque quando nós dizemos Pai que está nos céus, nós estamos também, de uma certa forma, dizendo, Pai, um dia eu quero estar com o Senhor nos céus, eu vou para onde o Senhor está, neste lugar maravilhoso. Então, que maravilha a gente poder compreender esta palavra céus dentro deste contexto da oração desta forma. Prosseguindo na oração, após Jesus dizer Pai Nosso que estás nos céus, ele diz na sequência, santificado seja o teu nome, que na versão católica é dito santificado seja o vosso nome. E neste caso foi adaptada esta expressão vosso, que está na segunda pessoa do plural, por se tratar de uma divindade. E também há quem diga que é porque se refere à Trindade. No entanto, no texto original, nas palavras ditas por Jesus, consta santificado seja o seu nome e não o vosso nome. Até porque a oração estava sendo dirigida exclusivamente ao Pai. Mas não é sobre isso que eu quero enfatizar, isso é apenas um detalhe. O que é importante observarmos aqui é a palavra santificado. Quando Jesus diz santificado, seja o teu nome, a pergunta que precisamos fazer aqui é: como podemos santificar o nome de Deus? Será que é escrevendo o nome dele com uma caneta de ouro, como faziam os escribas, aqueles copistas da Bíblia lá da época de Jesus? Será que é por não, então, proferirmos o nome de Deus em vão? É assim que nós o santificamos? Eu vou ler um texto bíblico que foi escrito pelo apóstolo Pedro, que vai nos ajudar a entender o que significa santificar o nome de Deus. Este texto está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 11
até o verso 18, que de acordo com a Nova Versão Internacional, o texto lá diz o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venha a sofrer porque praticam a justiça, vocês são felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Meus amados e minhas amadas, esta exortação do apóstolo Pedro à Igreja do Senhor Jesus resume práticas que devem ser feitas pelos filhos de Deus, que demonstrarão honra a Deus, que demonstrarão a santificação do nome de Deus. O texto fala de fraternidade, de harmonia entre as pessoas, fala implicitamente do perdão aos inimigos, fala de não pagar mal por mal, nem injúria por injúria, fala de um espírito humilde que deve haver nos filhos de Deus, fala da mansidão, de modéstia e de um coração misericordioso. Pedro diz que diante das afrontas em que os filhos de Deus possam ser submetidos, estes filhos de Deus não devem ficar conturbados, não devem ter maus comportamentos, não devem ter reações reprováveis, mas antes deve santificar a Cristo Senhor em seus corações. Isto é o que a palavra de Deus está dizendo neste texto. Para que você entenda melhor o que Pedro está dizendo aqui, que está relacionado em santificar o nome de Deus, eu vou citar um exemplo aí que acontece no cotidiano em muitas famílias espalhadas pelo mundo. Quando uma família tem um filho obediente e cheio de boas virtudes, os pais são honrados pela sociedade pela boa conduta deste filho. Mas quando o filho é rebelde, quando o filho é desobediente, encrenqueiro, briguento, desonesto e de má fama, os pais são desonrados. É assim que acontece com os filhos de Deus. Quando os filhos de Deus são obedientes a Ele e andam nos seus caminhos, estes filhos honram o Pai, estes filhos santificam o nome do Pai. Mas quando os filhos são desobedientes, quando são insolentes, quando são injustos, quando são de má fama, estes filhos mancham o nome do Pai Celestial. Perante a sociedade, é como se Deus não conseguisse dar jeito na vida deste filho rebelde. Notem que a oração do Pai Nosso é muito profunda, é muito importante aquelas palavras, e não podemos ser hipócritas orando algo que não corresponde com o que de fato estamos falando com Deus e que de fato é uma realidade do nosso coração. Então, quando dizemos santificado seja o teu nome,
isto deve corresponder com a nossa vontade de honrar a Deus, deve corresponder com o nosso desejo e prática de zelarmos do seu santo e maravilhoso nome como bons filhos que Ele espera que sejamos. Eu poderia ainda falar muito sobre esta questão de quando dizemos santificado seja o teu nome, mas creio que o que eu disse é suficiente para compreendermos a profundidade do que Jesus nos ensinou nesta oração, quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu vou encerrar esta parte aqui e nós vamos continuar olhando para as demais pérolas da oração do Pai Nosso na próxima mensagem que vou gravar, se Deus assim permitir. Mas antes de terminar, eu quero relembrar o que falei na mensagem de hoje, que em primeiro lugar é que temos um Pai que não é exclusivo de ninguém. Este Pai é um Pai de todos, e de todos aqueles que são os seus filhos. Em segundo lugar, eu falei sobre Deus estar nos céus, que é o lugar de onde Ele governa o mundo e que é o lugar de onde Jesus saiu para vir a este mundo e é o lugar para onde Ele voltou após a sua ressurreição. E falei ainda que é o lugar onde todos os salvos habitarão com Deus eternamente. Por final, falei sobre esta questão de santificarmos o nome de Deus, sendo filhos exemplares deste Deus aqui na terra. E a minha oração é para que Deus nos ajude a não apenas entendermos os significados destas palavras, mas que nós possamos então viver todos esses ensinos que Jesus nos deu, os dias que Deus nos der aqui de vida neste mundo. Então que nós possamos viver todos eles de acordo com o que a palavra nos instruiu nesta mensagem. Eu quero orar para que Deus venha nos ajudar nesta direção apontada pela sua palavra. Oremos. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra revelada a nós, e eu agradeço a Deus porque através do teu Filho Jesus Cristo nos trouxe luz de que maneira nós devemos falar com o Senhor, ó Deus, as palavras, lhe adorando, considerando quem o Senhor é, o chamando de Pai, que é o Pai amoroso, que é um Pai eterno, que é um Pai que deseja as melhores coisas para as nossas vidas, e também, ó Deus, sabendo que o Senhor está nos céus, olhando para as nossas necessidades, olhando, ó Deus, também para as nossas limitações e estendendo as tuas mãos para nos ajudar na caminhada neste mundo. Ó Deus, aprendemos com a tua palavra que nós devemos santificar, ó Deus, o teu nome através das nossas ações que estejam correspondendo com a tua vontade em nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a caminhar nesta direção, nos proteja e nos livra de todo o mal, e que nós possamos glorificar ao Senhor com todo o nosso modo de viver e com toda a nossa vida. Eu peço a Deus ainda nesta hora, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre as pessoas que estão enfermas, ó Deus, aquelas que estão oprimidas. Repreenda, meu Pai, toda a força do mal, toda a obra das trevas, liberte esta pessoa deste mal e desta enfermidade e que ela possa tomar posse da bênção e glorificar ao Senhor. Eu peço ainda que o Senhor abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sobre todos, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, dos autônomos, profissionais liberais. Enfim, ó Deus, faça com que haja abastança no lar e nos negócios dos teus filhos. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se Deus permitir, nós estaremos em breve voltando com a terceira parte desta oração do Pai Nosso, que são pérolas preciosas que estão inseridas nestas palavras de Jesus. Eu peço para que você multiplique esta mensagem, mande para os seus amigos. E se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque você vai fortalecer o canal, o YouTube vai mandar mais mensagens e mais pessoas serão abençoadas. E Deus lhe recompensará por você ser parceiro ou parceira nossa no canal Palavras de Vida. Então, que Deus abençoe a todos, um grande abraço
e até em breve, se Deus assim permitir.